Fascismo, para mim, não é uma forma de governo, como o socialismo é uma forma de governo, ou o capitalismo libertário é uma forma de governo. Essas são formas de governo baseadas em economias, mas tem essa base. O fascismo é simplesmente um meio de obter poder e consolidá-lo. Então a pessoa não precisa realmente ter muito programa. Mussolini não tinha realmente muito programa político, mas sabia como agitar as massas e envolver todo mundo. Esse é o ponto. O fascismo é o meio para alguém conquistar poder, o consolidar bem. Olá a todos, aqui é o Pascal do Literality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Niall McLaren, mais conhecido como Jock, um psiquiatra australiano, autor e crítico. O Dr. McLaren escreveu, entre outras obras, o livro muito perspicaz, Narciso, a psicopatologia do extremismo de direita, no qual explora em grande detalhe a conexão entre narcisismo patológico, o fascismo como fenômeno social e o papel da dominação nos sistemas estatais. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Dr. McLaren, Jock, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Foi ótimo receber você aqui. Você entrou em contato comigo e me enviou seu livro, na verdade, e sou muito grato por isso, porque venho procurando alguém que tenha estudado psicologia, conheça psicologia, tenha praticado e tente conectá-la com a sociedade. E é exatamente isso que você está fazendo. Você poderia, talvez, primeiro nos contar um pouco sobre sua trajetória e como chegou a fazer isso? Porque não é comum que psicólogos entrem na esfera social. Não. Bem, me formei em medicina na Austrália Ocidental e meu plano original era me especializar em neurocirurgia. Então comecei o programa de residência em cirurgia, mas me deram um estágio em psiquiatria e percebi que era isso que eu realmente queria. Então pulei da cirurgia para a psiquiatria e em 2 dias na psiquiatria percebi que toda essa conversa dos professores sobre enzimas cerebrais, química e coisas assim estava totalmente errada. Eles não sabiam do que estavam falando, nem um pouco. E isso me levou a, bem, contar isso para eles me causou muitos problemas. Talvez, se eu tivesse ficado quieto, as coisas teriam sido diferentes. Mas isso não faz parte de quem eu sou. Então passei pela psiquiatria e percebi muito rapidamente que nenhuma daquelas pessoas sabia do que estava falando. Eles não tinham uma teoria da psiquiatria. Eles não tinham uma teoria da mente. Eles não tinham um modelo de transtorno mental. Nada. Então, 4 dias depois de me formar em psiquiatria, fui até a biblioteca médica, que ficava logo atrás do meu consultório, sentei e pensei, vou escrever a teoria definitiva da psicoterapia. Isso deve me levar 1 ou 2 anos. It should take me a year or 2. Cute. Youthful idealism. 44 years later. Idealismo juvenil. 44 anos depois, publiquei isto, Dualismo Natural e Transtorno Mental. Este é o modelo biocognitivo da psiquiatria, meu modelo integrativo de mente e corpo. Agora, você precisa entender que a psiquiatria não gosta de falar sobre mentes. Eles só querem falar sobre enzimas cerebrais, genes, exames cerebrais e todo esse tipo de coisa científica. A abordagem reducionista assume que todo sistema final é mais evolucional e se não base. É um estado cerebral. É um estado cerebral. E, portanto, um estado mental ou emocional anormal é um estado cerebral anormal. E nosso trabalho é descobrir isso e encontrar uma forma de corrigir. Esse é o papel da psiquiatria no mundo moderno. E não há verdade em nada disso, nenhuma mesmo, o que não é um ponto de vista popular. Então, na verdade, fui um pouco além. Vou pegar todos os meus livros, publiquei isso no ano passado. Então este é Teorias em Psiquiatria. A primeira seção analisa todas as teorias disponíveis em psiquiatria e conclui que não servem para nada, um absoluto desperdício de tempo.
A segunda sessão examina uma série de filósofos modernos como Chomsky, Dennett, Davidson, Chalmers, todos esses nomes de peso, e aponta que nenhuma de suas teorias pode ser desenvolvida a ponto de explicar o transtorno mental. Isso é muito interessante, porque Dan Dennett e os outros são filósofos da mente, certo? Eles tentam explicar a mente. E Dennett é famoso por explicar a mente de forma reducionista. Isso está absolutamente correto. Foi exatamente isso que ele fez. E em sua última fase de trabalho, como você sabe, ele morreu no ano passado, na última instância de seu trabalho, ele invocou o que chamou de máquina virtual para completar a cadeia causal. E o que é uma máquina virtual? Bem, ela é insubstancial, não localizada, não segue as leis do universo físico e é causalmente eficaz no universo físico. Esses são os critérios de design para uma mente. Então, ele falhou. O trabalho de vida de Dennett falhou. Eu apontei isso em um artigo, mas ele nunca viu. Ele estava muito doente. De qualquer forma, isso me levou a escrever o que chamo de teoria definitiva, um modelo integrativo de mente e cérebro. E para fazer isso, você precisa mostrar como a mente emerge do cérebro, o que eu fiz com base matemática, começando com a álgebra de George Boole, seu cálculo de valores duplos, e desenvolvendo a partir daí. Então há todo tipo de coisa interessante. É muito interessante. E como parte disso, isso me levou a analisar algo chamado hipótese do desafio na biologia. Isso foi descoberto primeiro em aves nos anos 1970, e eles descobriram que ela estuda a economia da testosterona. Quando uma ave é desafiada, ela responde com um aumento de testosterona, que a prepara para enfrentar o desafio. E se ele afasta o outro pássaro, esses são machos, ele recebe um novo aumento de testosterona. Então ele desfila por aí se sentindo muito bem. Se ele for derrotado, seu nível de testosterona cai muito, muito rapidamente, em questão de minutos, e ele se esconde. Agora, isso foi investigado em todos os mamíferos, não em todos os mamíferos possíveis, mas em todos os principais grupos de mamíferos, assim como em répteis, peixes e aves e Homo sapiens. E isso é verdade em todos os casos. Ou a testosterona, ou um de seus análogos biológicos muito próximos, o que implica que a testosterona é um hormônio muito antigo. E o mais importante sobre ela é que é um hormônio do bem-estar. É ótimo. Você recebe uma descarga de testosterona, você se sente bem. E isso acontece muito rápido. Estamos falando de minutos. É um hormônio anabólico poderoso. Mas também tem essa propriedade maravilhosa que faz você se sentir bem. E você anda por aí com confiança, pronto para enfrentar qualquer um. E outra coisa é que ele faz você enxergar desafios. Faz você perceber ameaças. Então isso é uma parte integral da resposta ao perigo. Sempre falamos sobre a resposta da adrenalina, mas uma parte muito grande disso é, na verdade, a resposta da testosterona. E isso tem sido ignorado. E foi isso que me levou a estudar esse tema nos assuntos humanos. E quando você observa os assuntos humanos do ponto de vista de humanos tentando se tornar dominantes, o macho dominante se sente bem. Se ele é derrubado do seu posto, começa a se sentir mal. E quanto mais ele desce na hierarquia, pior se sente. Então, os humanos ou animais na base da hierarquia se sentem mal e querem subir novamente. Por isso, vão tentar derrubar o líder, o macho alfa. Eles ou são intimidados e acabam andando por aí como escravos curvados, ou estão planejando. Como vamos nos livrar desse cara? Já vão atacá-lo. E isso conhece em todos os lugares. And this is across the board. Now, this is very important because if you want to explain... Agora, isso é muito importante, porque se você quiser explicar a psicologia das massas, que é uma palavra educada para a política,
Então você precisa descer um nível e explicá-la com base na psicologia individual. E isso se torna muito importante quando você observa alguém como John Mearsheimer, o cientista político americano. Mearsheimer diz que as relações internacionais são anárquicas. Portanto, toda nação deve lutar e batalhar para estabelecer domínio em sua área local. Ele chama isso de hegemonia local, mas eu não. Eu chamo de domínio, porque essa é a palavra que usamos na biologia. E acho importante que todos percebam que estamos falando de domínio, biologia das massas. Isso é fantástico, e isso é muito, muito importante. Antes de entrarmos nos diferentes conceitos que você explica no seu livro, deixe-me te perguntar uma coisa. Se explicarmos a sociedade ou o funcionamento da sociedade, como uma função da psicologia individual, então também estamos adotando uma abordagem reducionista, certo? E vamos para a menor entidade. Na sua opinião, existem propriedades emergentes em um sistema que não são exibidas em um nível inferior, mas que a partir da forma como o sistema interage, começam a surgir em um nível superior? Isso é um fator ou não? Sim, esse é um fator. Eu abordo isso em detalhes, o conceito de emergência, porque é extremamente importante. E também é muito difícil. Existe uma teoria matemática da emergência que eu tenho que admitir que realmente não compreendo. Porque para pessoas como Mearsheimer, isso é, claro, muito importante, pois eles explicam as relações internacionais apenas como uma função do mundo externo. E ele diz isso. Ele também afirma que essa teoria às vezes está errada, mas está certa em 70% dos casos. Isso significa que ele ignora não apenas a psicologia individual, mas também a política local. Ele diz que isso não importa. No entanto, ele também é honesto o suficiente para admitir que escreveu um livro inteiro sobre o lobby israelense, que basicamente utiliza uma abordagem completamente diferente. Então, na sua visão, as propriedades emergentes são cruciais para todo o sistema, suponho. Sim, e o que podemos chamar de psicologia de massa, ou política, é na verdade a psicologia individual em grande escala, e isso é muito importante. Agora, o problema com o trabalho do Mearsheimer é que ele diz que as relações internacionais são anárquicas. Portanto, as nações precisam lutar para estabelecer a dominação local. Eu digo que ele está errado. Ele está completamente errado. Ele inverteu a lógica. A razão pela qual as relações internacionais são anárquicas é porque as nações individuais estão todas lutando por dominação local. E o motivo pelo qual todas estão lutando por dominação local é porque é isso que o Homo sapiens faz. Somos nós. Todos lutamos por domínio. E é simplesmente isso, sabe? Os políticos conseguem se colocar em palcos maiores. Quero dizer, eles adoram isso. Políticos são fascinados por isso. Eles amam o poder. É por isso que estão na política. E então você tem pessoas que, bem, veja, Trump é um exemplo perfeito. Totalmente desprovido de qualquer talento ou interesse, mas com essa fascinação absoluta pelo poder e por dominar as pessoas. E ele estava radiante no início deste ano, quando disse, sabe, há 175 nações na fila para beijar minha bunda. Esse é ele. É por isso que ele está na política. Sim, é aqui que precisamos explorar o narcisismo. Você pode resumir para que possamos entender? As pessoas falam sobre narcisismo como se fosse algo ruim, mas não é. Na verdade, é um dos extremos do conceito de autoestima. Agora, precisamos ter algum senso de autoestima. Você tem que pensar, bem, sou uma pessoa razoável e tenho o direito de fazer isso, e devo fazer aquilo. E se eu cumprir meus deveres, então sou uma pessoa um pouco melhor, e todas essas coisas. Na psiquiatria, você encontra muitas pessoas que não têm autoestima, nenhum amor próprio. Geralmente, elas tiveram infâncias terríveis. É aí que entram o abuso sexual e o abuso físico, porque isso destrói completamente a autoestima delas.
Assim, elas podem crescer e se tornar indivíduos submissos, intimidados, que têm medo até de levantar a cabeça, ou podem se tornar agressivos para tentar esconder isso. Or they can become aggressive to cover it up. And that's extremely common. E isso é extremamente comum. Esse é o lado da baixa autoestima, que, claro, representa a maior parte da prática psiquiátrica. Mas o outro extremo são as pessoas que têm uma autoestima extremamente elevada, no sentido de que acreditam que têm direito a tudo o que quiserem. Eu olho para aquilo, então aquilo é meu. Obrigado. Passe para cá. Eu olho para aquela mulher, mande ela vir. Eu olho para aquela casa, saia porque eu quero morar lá. E essa é a política do direito adquirido. É isso que pessoas ricas fazem. Elas são criadas para acreditar que têm direito a cada vez mais. O problema é que quanto mais elas conseguem, mais acreditam que têm direito a conseguir. Isso se retroalimenta. It just feeds on itself. E nesse sentido, o narcisismo, da forma como você aborda no livro, é esse traço psicológico individual extremo, ou seja, o sentimento de direito, e também o direito de usar o poder. Você pode expandir um pouco mais sobre isso? E talvez usar Donald Trump como exemplo, porque acho que ele é tão paradigmático nesse aspecto. Mas isso se aplicaria a outros também, claro, certo? Sim, quero dizer, existem milhares, milhões de exemplos, mas há diferentes temas no narcisismo. Existe o senso de autoimportância, e no nível da pessoa comum trabalhadora, é só, sabe, sou uma pessoa comum, não sou excepcional, tenho certos direitos, mas também tenho muitos deveres. E então algo acontece e ela se sente melhor e pensa, olha para mim, eu sou fantástico, isso é maravilhoso, quero mais, obrigado. E é exatamente isso que os exércitos fazem. Eles pegam todos esses pobres jovens miseráveis, de 18 anos de idade, e seus cérebros são como massa de modelar. Devo mencionar que tenho muita experiência militar, em termos de lidar com veteranos e membros ativos há mais de 45 anos, algo assim. Então já vi muitos veteranos. E sempre é a mesma história. Esse pobre garoto, geralmente de uma família desestruturada, acho que 60% ou 80% dos recrutas no Reino Unido, vêm de famílias desfeitas, esse tipo de coisa. Recruits in the UK are from broken families, that sort of thing. So they join the military to feel better, to feel wanted. Então eles entram para o exército para se sentirem melhor, para se sentirem desejados, para se sentirem parte de algo grande diferente de se sentirem excluídos. E então eles colocam esse uniforme bonito, uniforme deslumbrante, vão para a academia, ficam mais fortes e de repente olhem para mim, olhem para mim. E isso só cresce, cresce, cresce. E esse é outro ponto também sobre o conceito na psicologia cognitiva. Ele muda com o tempo, não é estático, não é fixo. E, portanto, as pessoas podem mudar de acordo com suas circunstâncias. E é aí que a coisa fica complicada. Mas enfim, vamos deixar isso de lado. Então, o elemento do narcisismo é olhem para mim. Mas quando isso se combina com a busca pelo poder, quando essas duas coisas se juntam, aí temos um problema. Aí temos um problema. Sim, e então você explica que é aí que o narcisismo começa a interagir com o fascismo. E o fascismo, na sua visão no seu livro, não é algo que esteve presente apenas nas décadas de 1920 e 2030 na Alemanha, Itália e Japão. É algo completamente diferente. É realmente algo enorme. Você pode nos ajudar a entender isso? Bem, para mim, o fascismo não é uma forma de governo, como o socialismo ou o capitalismo libertário são formas de governo. Essas são formas de governo baseadas em economias, mas têm essa base. O fascismo é simplesmente um meio de obter poder e consolidá-lo. Portanto, a pessoa não precisa necessariamente ter um grande programa. Mussolini realmente não tinha um grande programa político, mas sabia como agitar as massas e envolver todo mundo. E esse é o ponto. O fascismo é o meio pelo qual alguém conquista o poder e o mantém. Esse é um traço universal de todos os sistemas políticos, onde traçamos a linha entre o funcionamento normal da política, simplesmente como a política funciona, pelo simples fato de que precisamos nos organizar em grupos,
e gerenciar o vai e vem entre diferentes indivíduos com necessidades diferentes, e onde isso passa a ser algo com o qual precisamos nos preocupar, da forma como normalmente usamos o termo fascismo. Bem, o que você gostaria é que a forma de governo fosse democrática. E por isso existem regras muito rígidas, freios, contrapesos, todo esse tipo de coisa para garantir que ninguém possa obter poder, consolidá-lo e mantê-lo. Portanto, um bom sistema democrático é, na verdade, antifascista, no sentido de que distribui o poder porque ele não pode ser acumulado. Isso mesmo, isso está absolutamente correto. Então, é a acumulação de poder em uma hierarquia de poder. Essa é a parte perigosa. Qualquer coisa que faça o poder ser espalhado ou distribuído de forma equilibrada entre o eleitorado é o caminho certo. Então, quando as pessoas dizem, mas o socialismo é anti-hierárquico, não, não é, de jeito nenhum. Todo o poder fica concentrado em um pequeno grupo interno que controla o sistema econômico. Veja o Stalin, um exemplo perfeito do que tem um sistema socialista. Portanto, o fascismo é um pouco parecido com os enfeites de uma árvore de Natal. Não importa qual árvore você use, desde que coloque essas decorações, ela se torna uma árvore de Natal. O mesmo vale para as formas de governo. Não importa qual forma de governo você use, se você a enfeitar com esses elementos fascistas, acabará com o sistema fascista. Mas o mais importante é destruir a base democrática da sociedade. É exatamente isso que está acontecendo. Bem, está acontecendo praticamente no mundo todo. Nos Estados Unidos, eles tiraram o poder Hopi, tiraram o direito de voto de cerca de 5 milhões de eleitores antes da última eleição. E é por isso que o Trump voltou ao poder. Desculpe, acho isso muito interessante, essa definição de fascismo, porque sabe, na Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que estudei intensamente no meu doutorado foi o que aconteceu no Japão. E o Japão é fascinante, porque de certa forma é o oposto do que você está descrevendo. Normalmente é descrito como fascista, mas na verdade um dos problemas que o país enfrentava era que o poder estava tão distribuído entre tantos centros, especialmente dentro das Forças Armadas, que uma instituição conseguia arrastar as outras junto. Entre 1931 e 1945, o Japão teve 13 gabinetes. Eles continuavam desmoronando. Isso é, de certa forma, o oposto do que você está descrevendo como a acumulação de poder nas mãos de poucos. Bem, havia o poder investido no imperador, é claro, e na corte imperial. Mas então, um nível abaixo disso, você tinha essa imensa massa de pessoas brigando, todas tentando, puxar para o seu próprio território e fazê-lo crescer cada vez mais e empurrar os outros para baixo. Quero dizer, se o Japão tivesse superado essa tendência em 1931, eles teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. Minha previsão seria que eles não teriam seguido por esse caminho, porque, de certa forma, o que aconteceu foi uma acumulação extrema de poder dentro dos diferentes centros de poder. Não, nem isso é verdade. Quero dizer, mesmo, eu não sei. Ok, mas talvez seja melhor deixar isso de lado e analisar separadamente. Vamos voltar à questão principal, que é que o fascismo então cria. É a tendência de criar a pirâmide. É isso. E isso interage com a dominação. A ideia de dominação saiu no seu livro. Você pode ir até lá? Certo. Bem, todos os animais, mas em particular vamos falar sobre o animal humano, têm nossos imperativos de sobrevivência. Ar fresco, luz do sol, comida, água, abrigo. Esses são seus imperativos de sobrevivência. Você precisa satisfazê-los primeiro. Uma vez satisfeitos, passamos então para os impulsos opcionais. E o primeiro dos grandes impulsos opcionais é o impulso social. Somos animais sociais. Gostamos de nos reunir. E a punição mais prejudicial para um indivíduo é ser expulso da sociedade, tornar-se um refugiado ou uma pessoa sem teto.
Se você não tem um lar, se você não tem uma tribo, está em sérios apuros. E você pode imaginar que pode haver algumas pressões evolutivas para isso. Se voltarmos 100 mil anos, o indivíduo que não se encaixava em sua tribo não iria sobreviver. Ele estaria lá fora, no meio do nada, e morreria. Portanto, não há dúvida, a ansiedade humana é aliviada pelo contato humano. Ela é rapidamente aliviada. Uma vez que isso é satisfeito, o impulso social, então passamos para o próximo grande impulso, que é o impulso de dominação. Assim que formamos uma sociedade, formamos uma hierarquia de dominação. É assim que as coisas são, porque estar no topo da hierarquia de dominação é melhor do que estar embaixo. E existe esse impulso intenso acontecendo o tempo todo nos humanos. Em qualquer grupo de pessoas, em qualquer lugar, elas vão tentar se organizar em uma hierarquia de dominação. Você pode observar crianças pequenas no jardim de infância, pode observar o que quiser. Mas tudo o que fazemos, todas as grandes instituições, o exército, a religião, a política, a academia, a indústria, as finanças, todas são hierarquias de dominação. Todo mundo está lutando. O Stembreisrutor. Mas existe uma diferença, certo? Porque na minha percepção, há pessoas que buscam muito a dominação e outras que não gostam desse jogo. Existe uma diferença na preferência por buscar a dominação. E eu acho que os narcisistas são os que fazem isso com mais frequência, não é? Isso mesmo, sim. Porque então eles ficam lá sentados e dizem, oh, olhem para mim, olhem para mim, olhem para minha coroa, olhem para minhas joias, olhem para minhas condecorações militares, olhem para meus músculos, todos devem olhar para mim. E se alguém não estiver olhando, tire esse homem daí e o puna. Na crença popular, isso é então atribuído a baixa autoestima. Mas se eu entendi corretamente, não é isso, certo? Pode ser qualquer um dos extremos. Pessoas comuns não querem ser o centro das atenções, mas também não querem ser excluídas. Então ficamos bastante satisfeitos em sermos comuns. É isso que significa ser comum. Mas são os extremos. O extremo da baixa autoestima é domínio da psiquiatria e criminologia. Então se você trabalha em prisões, como eu trabalhei, isso é bem normal. Todos têm baixa autoestima. Isso inclui muitos dos funcionários também. E se você vai para o outro extremo, a autoestima elevada vem acompanhada de um alto senso de direito e do desejo de mais poder. E esse impulso, então, quer dizer, essa interação entre a dominação e a tendência desse sistema de criar estruturas fascistas, esses enfeites na árvore, como isso funciona nas sociedades? Bem, porque as pessoas no topo rapidamente descobrem o que vai atrair os outros para adorá-las. Se você quer recrutar soldados para um exército, não diz para eles, certo, vocês todos vão andar por aí de tutus rosas e sapatilhas de balé. Você não conseguiria nenhum recruta assim. Você precisa mostrar para eles uma imagem inspiradora de homens com coisas, andando por aí com armas, capacetes, todos aqueles óculos e tal, e eles caem nessa. Eles adoram a masculinidade, o que claro leva a outro campo muito interessante, que é o homoerotismo no meio militar. Mas talvez deixemos esse assunto de lado. Esse é um campo muito vasto. Não, eu gostaria de falar sobre isso. Conversamos brevemente sobre esse assunto antes, mas é uma parte tão importante do fascismo. Um bom amigo meu sempre dizia, olha, o fascismo é melhor compreendido como um fenômeno estético, porque a estética é essencial, especialmente a estética homoerótica e a estética do corpo masculino. Você colocou isso na capa do seu livro. Colocamos isso na capa. Este é um cartaz fascista italiano de 1932. Olhe para esse homem encantador ali, com seu belo short. Você pode ver as pernas dele. É tudo muito bonito, estilizado, deslumbrante. E isso faz parte do ethos.
part of the ethos. Por quê? Porque existe essa estética clara, não só estética, mas também homoerótica. E todos nós sabemos que quando olhamos, quer dizer, os uniformes nazistas eram extremamente bem feitos, e eles destacam o corpo masculino de uma forma muito, sabe, quase erótica. Por quê? Porque tudo isso é movido pela testosterona. A hierarquia de dominação é impulsionada pela testosterona. E isso nos leva a um ponto importante. A pessoa que sobe na hierarquia se sente cada vez melhor e está com cada vez mais energia interna. A pessoa que desce na hierarquia se sente muito mal, então ela vai lutar contra ser rebaixada. Isso nos leva ao paradoxo da hierarquia. Por um lado, temos esse impulso intenso de chegar ao topo e permanecer lá. Por outro lado, equilibrando isso, há o medo e o desprezo de ser rebaixado e tratado como alguém de segunda categoria. Então a pessoa suprimida ou oprimida precisa lutar. Ela tem que lutar para manter sua autoestima. E deveríamos dizer isso ao Sr. Netanyahu. Ele não entende isso. Não, quero dizer, ele obviamente está preso em todo esse... Eu quero usar um termo bem pesado que na verdade não explica nada, um show de merda do que está acontecendo. Mas são coisas que fazem as sociedades não só se tornarem violentas, mas genocidas, certo? Acho que Israel está nos mostrando como é uma sociedade quando você já está muito avançado nesse caminho, onde até o assassinato em massa de pessoas encarceradas se torna algo que te faz sentir bem e te dá mais testosterona, porque provavelmente é isso que está acontecendo. Isso mesmo, porque estamos matando nossos inimigos. Veja, esse agora se tornou o motivo. Então sim, Israel, o Oriente Médio ou Israel é um assunto incrivelmente complicado, mas se você se distancia e olha por meio da lente da hierarquia de dominação, começa a ver um quadro diferente. Isso não tem nada a ver com religião, nada a ver com justiça, nada a ver com democracia, nada disso. É tudo sobre, nós vamos esmagar vocês, expulsá-los e tomar essa terra para nós. Só isso, não tem mais nada, esqueça todo o resto. Isso é só propaganda. E quanto a esse elemento de empreendimento colonial de colonos e tudo mais? Quero dizer, nesse sentido, é apenas uma consequência do que você acabou de dizer. Sim, exatamente. A Austrália é um exemplo perfeito da atitude colonialista dos colonizadores. Os britânicos navegaram pela costa leste da Austrália, viram aquela terra e pensaram, isso parece bom, vamos ficar com ela. E foi isso. Eles simplesmente se instalaram. Esse sistema na pele é domínio. Em quem não gosta? Então, qualquer aborígene que resistisse era morto. Eles foram praticamente exterminados. Em parte, foram dizimados por doenças, pois não tinham resistência às doenças europeias. Os aborígenes ao redor da Baía de Sydney foram exterminados em cerca de 2 anos e meio, principalmente pela varíola. Se você for à região de Kimberley, no norte da Austrália Ocidental, onde trabalhei por 6 anos como o psiquiatra mais isolado do mundo, eles não tinham resistência à coqueluche e ao sarampo, e quase foram extintos na década de 1930. Restaram apenas cerca de 300 ou 400 em toda a área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Apenas algumas centenas de pessoas ao redor de Kalumburu. E foi isso que aconteceu. Os britânicos navegaram pela costa leste da Austrália. Pensaram, isso parece bom, por que não ficamos com isso? E foi o mesmo. Eles fizeram o mesmo na Índia, fizeram o mesmo no Canadá, na África do Sul. E os franceses fizeram o mesmo no norte da África. Os holandeses fizeram o mesmo na Indonésia. Eles simplesmente chegaram. Faz apenas desde 1926 que os holandeses conquistaram Bali. E houve um massacre, um grande massacre, quando eles tomaram o controle de Bali. Isso foi só, sabe, não faz tanto tempo assim. Não faz nem 100 anos. Vai fazer 100 anos no ano que vem.
É incrível. E o que é especialmente incrível para mim é a crença na Europa, na América do Norte e, sabe, no chamado Ocidente coletivo, de que o colonialismo acabou, certo? Já era. Quero dizer, não fazemos mais isso. É como se dissessem, por favor, né? Mas tudo bem, vamos voltar a isso. Como a psicologia da dominação e a busca por ela impactam essas sociedades, que então criam culturas militaristas, que também glorificam, claro, o exército. E você dá um exemplo maravilhoso, na verdade. E de Reino Unido, isso não quer dar audiência. Bem, sim. Acho que qualquer um que assistiu aquilo, eu assisti porque a família estava assistindo. E é história. Eu me lembro da coroação dela. E me lembro da morte do pai dela. A morte do rei. E agora vemos a morte dela. Mas toda a cerimônia foi um exercício de hierarquias sociais. Você tinha a religião, certo? Então lá estava o arcebispo de Canterbury com suas vestes magníficas. Essas vestes vêm direto de Bizâncio. É de lá que todas vieram. E abaixo dele, isso é hierarquia. E então você sai e eles têm o desfile. E é um desfile militar. É isso. E havia apenas, não consigo me lembrar, tentei calcular o número de pessoas marchando. Eram muitas, muitas centenas, se não milhares. Você poderia aproximar o microfone da sua boca? Desculpe. Sim, eu esbarrei sem querer. Não estou acostumado com isso. Não consigo me lembrar quantas pessoas estavam marchando. Eram muitas centenas, se não milhares, mas todos estavam em uniforme militar, exceto dois. E eles estavam em desgraça, o príncipe Andrew e o príncipe Harry. Eles foram obrigados a usar roupas civis e perderam status. Dava para ver em seus rostos, eles se sentiam inferiores. E é isso que o exército faz. O exército teve milhares e milhares de anos para aperfeiçoar a arte de fazer jovens se sentirem fortes e bem. Olhe para os uniformes romanos, olhe para os uniformes espartanos, persas, chineses e, no Japão, é claro, os uniformes dos samurais que remontam a muitos, muitos séculos. Todos são feitos para fazer você se sentir bem e superior aos civis. Você não só precisa ser protegido, ou eles não só precisam ter uma função, eles também precisam ter forma para cumprir funções psicológicas. E isso faz parte do que você chama de fascismo social natural, normal, certo? Sim, isso está enraizado na sociedade. É só isso. Então, se você quer impressionar as pessoas com seu status, você coloca um uniforme. Você vai a um hospital e todos os médicos andam por aí de jaleco branco, mesmo que não precisem de jaleco branco. Eu sempre recusei, nunca usei um jaleco branco na vida porque achava simplesmente patético. E os superintendentes médicos andam todos de jaleco branco, sendo que tudo o que fazem é ficar sentados em uma mesa o dia todo. Por que algumas pessoas têm aversão a isso? Porque veja, quando eu consegui meu doutorado, evitei a cerimônia porque não queria usar aquela beca ridícula, o que é simplesmente bobo. É só um ritual bobo. Você está absolutamente certo. Por que algumas pessoas não querem isso, enquanto outras anseiam por isso? Porque eu acho que algumas pessoas conseguem enxergar através disso. Elas veem pelo que realmente é, um monte de velhos bobos se fantasiando para impressionar todo mundo. É só isso. Quero dizer, eu passei pela mesma coisa. Eu tinha uma beca de psiquiatria. Usei uma vez só. Foi isso. Você tinha que usar, não podia ir à formatura sem ela. E depois disso, não. Ela só ficou guardada no armário até se desfazer. E o argumento, o contra-argumento, é claro que às vezes você precisa usar regalias para dignificar uma situação, demonstrar respeito e também valorizar o outro, certo? Não se trata apenas de si mesmo, é sobre o outro também. Isso tem algum mérito? Ou é só a forma como as pessoas explicam essa bobagem? Eu acho que isso se justifica por si só. A regalia é simplesmente o jeito que sempre fizemos as coisas, e isso nos faz sentir bem, nos faz sentir superiores.
E olhe para todos aqueles humanos miseráveis lá embaixo. Nós estamos aqui em cima com os deuses. Não somos adoráveis? E sempre existe esse elemento, sempre esse elemento. Existe também um elemento de controle sistemático, novamente, porque você é forçado a fazer isso. Então, se não fizer, talvez não seja permitido entrar. Bem, é isso. Faz parte do ritual de iniciação tribal. Então, se você quiser pertencer ao nosso grupo, deve se conformar ao que dizemos. Deve fazer exatamente como mandamos. Caso contrário, vamos expulsá-lo. E então você vai vagar sozinho como uma nuvem, como dizem, até morrer. Mas não fará parte do nosso grupo. E os humanos são animais sociais. Somos impulsionados a pertencer. Em que ponto o fascismo ou tendências fascistas na sociedade? Quero dizer, você poderia argumentar, nesse caso, que certas tendências fascistas são normais e talvez até saudáveis em um sistema internacional que também é construído sobre outros buscando dominação. E se você tem um certo nível de domínio, pode construir uma estrutura que realmente se sustente, sem precisar partir para uma guerra total. Sabe, essa ideia de uma arquitetura de segurança, por exemplo, onde diferentes polos interagem e criam algo estável. Mas em que momento o fascismo, então, se torna autodestrutivo e gera excessos? Bem, quando eles mesmos chegam a esse ponto, quando decidem, somos semidivinos, somos os ungidos, vamos impor a lei para todos os outros seres humanos que pudermos. Foi isso que os nazistas fizeram na Europa Oriental. A guerra na Europa Ocidental foi apenas um prelúdio. Como você sabe, o principal objetivo da guerra era estabelecer um império no leste, e eles iam eliminar de metade a 2/3 dos eslavos e manter o restante como escravos. É daí que vem a palavra escravo. Esse era o objetivo deles. Esse era o objetivo declarado deles. Hitler deixa absolutamente explícito no Mein Kampf que é isso que ele vai fazer. Onde isso ultrapassa o limite? É quando você começa a considerar o outro como não humano, como animais humanos inferiores, como está em voga atualmente, entende? E então quando você diz, não importa, não precisamos prestar atenção neles. Eles estão no nosso caminho. Peguem as escavadeiras, passem por cima deles. Então existe um ponto de ruptura. É quando você para de considerar que os humanos têm direitos iguais aos seus. A sociedade, então, em algum momento faz isso também, certo? E você vê isso agora. Quero dizer, temos esse exemplo de ontem, em que agora toda a Europa e a América do Norte estão gritando escândalo por causa de um hospital danificado em Israel. Ainda precisamos descobrir se ele foi diretamente alvo ou se o alvo era uma das instalações militares. Quero dizer, deixando esse caso de lado, há uma enorme comoção por causa disso. Enquanto, ao mesmo tempo, é um fato reconhecido e aceito que 36 hospitais em Gaza foram arrasados com as pessoas dentro deles, em grande parte. E então esse caso agora é, de certa forma, especialmente para a Europa e a América do Norte. Quer dizer, nós sabemos disso. Isso é um fato. Mas isso só importa para muito poucas pessoas, enquanto para o grupo maior, agora importa muito mais que haja um hospital danificado aqui. Então, como esse traço psicológico individual se traduz na forma como a sociedade, a mídia e assim por diante interagem com esses crimes? Bem, eles não vão dizer a verdade. Pode ter certeza disso. Eles vão distorcer os fatos. Mas o simples fato é que isso é puro racismo. Então as pessoas não vão usar isso. E é por isso que temos jornalistas que relatam sobre um, mas não sobre o outro. Ou ignoram um, mas não o outro. Bem, os jornalistas querem subir na carreira jornalística. Eles estão sempre lutando para subir na hierarquia. E se conseguirem escrever algo que agrade ao presidente, ao rei, seja lá quem for, ao general, isso vai ajudá-los a subir ainda mais. E assim podem olhar para baixo e rir dos colegas. Olha onde eu estou. Mas a hipocrisia gritante do Ocidente, ao ousar chamar atenção para um hospital danificado em Israel, enquanto ignora, como você disse, os hospitais destruídos em Gaza, é puro racismo.
Eles não se importam se os palestinos são mortos, porque para eles são apenas wogs. São wogs. Não vamos dourar a pílula. É assim que as pessoas pensam. Eles não se importam. São seres humanos de segunda categoria. They don't care. They're second-rate human beings. Existe alguma outra forma de entender o racismo, além de como a busca pela dominação do próprio grupo sobre outro? Oh, yes, there is this strong element of, Ah, sim. Existe esse elemento forte de, você sabe, parte de sermos animais sociais é que temos medo do outro. Então temos essa xenofobia inerente muito forte. E é real. Você pode ver isso em crianças de 2 anos. Crianças ainda mais novas do que isso já demonstram medo de alguém que não conhecem. E isso simplesmente existe. Quero dizer, novamente você pode dizer que provavelmente há um valor de sobrevivência nisso. Se você olhar para os babuínos, e um filhote de babuíno vai até o adulto errado, é provável que seja morto. Então existe esse medo. E eu acho que isso tem uma base genética. Está simplesmente programado em nós. Quando nos viramos e vemos alguém que não conhecemos, reagimos instantaneamente. E o racismo sempre foi, você sabe, nós brancos somos um presente de Deus para a humanidade. E na verdade, aqueles negros nem são totalmente humanos. Essa era a atitude dos britânicos na Austrália. Eles realmente não achavam que os aborígenes eram humanos. Achavam que eram macacos inteligentes. Aboriginal people were human. They thought they were clever monkeys. Mas como explicamos então que vemos movimentos inteiros ao longo de gerações no Ocidente, lutando, ou fingindo lutar, contra o racismo, até mesmo o racismo sistêmico e tudo mais, e usando isso como tema, dizendo, reconhecemos que temos esse problema e queremos acabar com ele. E até temos termos como equidade, diversidade e inclusão, e tentamos fazer isso. Mas então as próprias pessoas que fazem isso são algumas das que mais gritam pelo direito de Israel à autodefesa. Quero dizer, what embrace. Sim, eu poderia, mas provavelmente teríamos que fazer um seminário sobre isso, acho, com uma dúzia de palestrantes ao longo de vários dias. Eu disse antes que a psicologia humana evolui e muda ao longo da vida de uma pessoa. Então uma pessoa com 18 anos pode pensar, vou ser legal com todo mundo, não gosto de racismo, não gosto de menosprezar gays. E então, aos 20, ou desculpe, aos 35, ele está subindo na vida e começa a pensar, por que essas pessoas não trabalham mais duro como eu trabalhei? Entende? E todo mundo no topo acredita que chegou lá por causa de sua superioridade moral, certo? Eles não acreditam que foi sorte. Claro, é tudo sorte. Tem isso. Continue. Desculpe, pode continuar. Existe um pequeno esquema lindo que mostra a transformação do emblema, do símbolo, passando do A de anarquista para o símbolo redondo da paz e depois para a estrela da Mercedes-Benz. Absolutamente, ao longo de uma vida. Sim, e isso é verdade. Existem tendências semelhantes na psicologia. Houve um sujeito chamado Stephen Karpman, que falou sobre o triângulo de Karpman, com uma vítima, um perseguidor e um salvador. E como isso muda com o passar do tempo. A vítima se torna o perseguidor. E que exemplo melhor temos do que Israel? As vítimas se tornaram os perseguidores. É isso. Mas eles industrializaram sua vitimologia a tal ponto que praticamente todo mundo no mundo está paralisado pelo pensamento. Não devemos criticar essas pessoas. Eles são vítimas. Não se esqueça de que são vítimas. Você tem que sentir pena deles. Ok, eles estão exagerando um pouco, mas é isso que as vítimas fazem. Não devemos criticar. E eles simplesmente aperfeiçoaram essa arte de controlar o mundo por baixo, puxando as cordas da vitimologia. A vitimologia, sim. E você sabe, Jan Oberg, no meu canal, fez essa observação de que nenhuma violência é mais perigosa e mais intensa do que a violência da vítima, porque elas se sentem no direito de usar qualquer tipo de violência. Absolutamente. Mas o que me fascina é que, no momento, você sabe, a Alemanha sendo a autora daquele grande crime, e agora, lavando sua culpa, ao permitir que a antiga vítima cometa exatamente o mesmo crime, e assim passando por uma catarse própria.
Pelo menos é assim que me parece. Yes, but in Sim, mas o Meretz disse ontem ou anteontem que é uma coisa fantástica que Israel esteja esmagando os iranianos. Eles estão fazendo o nosso trabalho por nós. doing our work for us. Nosso trabalho sujo. Eles estão fazendo o trabalho sujo por nós. That's right. Isso mesmo, é esse. Es war ein Trabalho sujo de mim small. The other. E neste momento, na Twittosfera de língua alemã, há tantas pessoas em posições muito altas, pessoas muito importantes, inclusive no jornalismo e assim por diante, que dizem coisas como: Sr. Merz, obrigado por suas palavras firmes. Quero dizer, é importante ter liderança neste momento. Yeah, because they're too scared. Sim, porque eles têm medo demais de perder o status ao dizer seu idiota, seu assassino, seu nazista, que é o que ele é, disfarçadamente. E eles sabem que se disserem isso vão perder o status, vão ser expulsos. They lose their status. They're kicked out. Então quero dizer, na sua análise, seria justo dizer que os alemães se livraram dos nazistas, que os americanos se livraram dos nazistas na Alemanha, mas que nunca se livraram da psicologia nazista na Alemanha? Isso mesmo é. Pelo menos esse grupo de pessoas. É só esse grupo de pessoas. But it's inherent. Mas isso é inerente a todos os humanos. Todos nós somos nazistas. Les fascistes c'est moi. Fasciste, c'est moi. Sim, It's very, É muito importante lembrar, sabe? you know, um, não. Acho que está absolutamente correto. Se externalizarmos a culpa pela violência em massa, esse já é o primeiro passo para cometer mais dela. yeah, and this Sim, isso simplesmente continua sem parar. Como podemos lidar com isso sem acabar em autodepreciação? well, I think an important Bem, step eu acho que um passo importante é no nível acadêmico. Quero dizer, você tem uma formação acadêmica muito boa nesses estudos, enquanto eu sou o outsider. outsider. Na verdade, esse também é um ponto importante, ser um outsider. Mas uma das coisas que acho que precisamos analisar é a influência de pessoas como John Mearsheimer, que diz que as relações internacionais são anárquicas. Portanto, as nações precisam lutar e batalhar para obter domínio local e garantir a paz dentro de suas fronteiras. Eu acho que ele está completamente errado. Ele inverteu a lógica. As relações internacionais são anárquicas porque as nações estão lutando por domínio. E que exemplo melhor temos do que o Oriente Médio? Mas o problema com essa visão dele é que ela legitima a agressão. E Israel acabou de dizer: vamos esmagar os iranianos para destruir suas armas de destruição em massa, que eles não têm. E porque se não fizermos isso, eles vão nos atacar. Eles são uma ameaça existencial para nós. Não. They are an existential threat to us. No. Embora eu deva dizer em sua defesa que ele não diz que isso é algo bom, ele não justifica, ele tenta explicar, certo? E as pessoas, claro, sempre cometem esse erro. Não diferenciam justificativa de explicação. Mearsheimer está firmemente do lado da explicação. Yes. Sim, Fermi. Mas se invertermos a questão e dissermos, ok, vamos construir uma teoria de relações internacionais sobre como a dominação cria anarquia, então aonde isso nos levaria? Qual seria a abordagem para melhorar a situação? Por que não podemos eliminar a dominação se ela é inata? Certo. No, but we can. Não, mas nós podemos. Cada nação teria que tomar medidas para garantir às outras que não representam uma ameaça. That they're not a threat. E sabe o que é isso? Isso é direito internacional. O direito internacional é essa abordagem, é uma tentativa real de fazer exatamente isso. And who got E quem foi que acabou com o direito internacional e o substituiu pela ordem internacional baseada em regras? international order? Príncipe de Tchmininte. Absolutely. They didn't like being Com certeza. constrained by law. Eles não gostavam de ser limitados por leis. Não gostavam de ser tratados da mesma forma que a União Soviética, a Etiópia ou algum outro país assim. Ethiopia or Eles pensavam, não, nós somos os chefes. Vocês têm que fazer o que dizemos porque somos a luz brilhante no topo da colina. Somos a luz da democracia. Somos, sabe, o presente de Deus para a humanidade.
Então alinhem-se, todos vocês. É isso que eles estão dizendo. That's what they're saying. Isso é muito, muito útil, porque também vemos isso agora. Vi esse argumento esta manhã e fiquei pasmo. De novo, um jornalista alemão ou alguém disse que, veja, o problema de exigir que Israel cumpra o direito internacional é como exigir que numa corrida as pessoas respeitem o limite de velocidade nas curvas, certo? Assim você vai perder. Então precisamos nos livrar disso para vencer. Essa é a psicologia que depois mina as estruturas que construímos para contê-la. De novo, tudo que ele consegue ver é vencer. Temos que vencer. Temos que vencer a qualquer custo. Essa é a motivação dele. É isso que o impulsiona. O objetivo principal é parar de enxergar isso como uma corrida. Não é uma corrida, é uma caminhada juntos. É um grupo de pessoas caminhando quase de mãos dadas, ou pelo menos andando no mesmo ritmo, e periodicamente olhando para trás para ver quem ficou para trás e ajudando essa pessoa, em vez de agarrar a pessoa mais próxima e derrubá-la. É assim que deveria ser. E é para lá que precisamos ir. Mas descobrir como conter as forças que nos fazem atacar o outro. Bem, acho que a primeira coisa é que todos precisam saber exatamente o que está acontecendo. E se você dissesse para as pessoas, não sei, vou apenas citar pessoas de quem eu realmente não gosto. Tony Blair, John Howard e George Bush. Esses três. Eles me dão arrepios. Streichwriters do Apocalipse. Com certeza. Os três mosqueteiros. Os três tolos. Os três patetas. Se você dissesse a eles, rapazes, isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa além do seu desejo. Sua vontade de invadir o Iraque não tem nada a ver com democracia, liberdade, justiça, blá blá, armas de destruição em massa, blá blá blá. Tem tudo a ver com petróleo e eliminar a ameaça. Igualzinho ao que fizeram no Irã em 1953. Exatamente igual. Igual ao que fizeram com Allende no Chile em 1073. É aí que entra Jeffrey Sachs e diz que o movimento neoconservador tem esse impulso absoluto por dominação. E eles não aceitam nada menos do que a dominação total. É por isso que eles não aceitam sim como resposta. Eles querem mais do que um sim. Eles querem subordinação. Quero dizer de novo, vemos isso com o Irã. Os Estados Unidos dizem, vocês não podem ter bombas nucleares. O Irã responde, nós não temos bombas nucleares. Nós não queremos bombas nucleares. E os Áustria e Israel não aceitam isso como resposta. Isso mesmo. Sim, absolutamente. Porque eles querem mais. Eles querem controle total. Na verdade, não. Eles querem reduzir o Irã a uma terra devastada e fumegante. É isso que eles querem fazer. Por quê? Porque o Irã diz, não, não vamos fazer o que vocês mandam. Vocês não são nossos donos. Vocês não nos controlam. Vão para o inferno. E isso deixa americanos, britânicos e alemães absolutamente loucos. Isso os leva à loucura. Isso lhes dá testosterona? Sim, porque você sabe, eles não são tão fortes. Eles não recebem o impacto que desejam. Eles querem poder andar por aí e olhar para todas as pessoas se humilhando em submissão. E isso também explica, quero dizer, se usarmos essa teoria, isso também explica esse impulso do que alguns dos pais fundadores dos Estados Unidos chamavam de constritores, como Quincy Adams, que dizia que a América não sai por aí procurando monstros para destruir. A tendência natural, a tendência fascista dos estados é sair e procurar monstros para destruir. E mesmo que você destrua um, você simplesmente vai para o próximo, e depois para o próximo. E acho que no seu livro você faz esse ponto muito importante, de que é aí que o fascismo, em última análise, sempre precisa se autodestruir, certo? Exatamente. Sim. Então a tendência é sempre querer mais, mais poder, mais glória, mais controle, mais submissão das outras pessoas.
E isso precisa se alimentar de si mesmo, não pode parar. No momento em que as pessoas comuns percebem, ei, estamos sendo enganados por esses caras, então tudo desmorona, tudo se desfaz. Então precisa continuar e continuar, ficando cada vez maior e mais destrutivo. E eventualmente começa a se consumir. Porque se alguém não está alcançando os objetivos, então deve ser um traidor. Vamos pegar o traidor. E Stalin fez isso. Veja o que ele fez durante os grandes expurgos. Ele quase destruiu o país. Ele deixou o país vulnerável à invasão nazista porque não conseguia parar. Agora, Stalin era seriamente paranoico. Mas vamos ser claros, todos os políticos são paranoicos. Todos eles são paranoicos. E então você vê esse impulso de encontrar justificativas para expurgar de dentro. Vemos como Donald Trump está fazendo isso até certo ponto. Embora sempre haja uma questão sobre que tipo de análise do Deep State e afins é justa ou não. Mas vamos deixar isso de lado. Os japoneses tinham, dentro dessas instituições fascistas, especialmente o exército, a polícia militar. E a polícia militar era a instituição mais temida porque eles simplesmente tiravam as pessoas e as matavam porque estavam procurando o inimigo interno. Tivemos isso no Camboja. No Camboja, depois que tudo desmoronou, o Khmer Vermelho então cometeu um genocídio contra o próprio povo, certo? Eles precisam se livrar do inimigo interno. Mas tudo isso faz parte do próprio fascismo como movimento político, porque eles estão lutando contra um inimigo externo e precisam unir todos internamente. Mas ao mesmo tempo, sempre há um inimigo interno. Na Alemanha nazista, eram os judeus. Nos Estados Unidos, no momento, é a geração woke. Em Israel, são os moderados. Bem, lá os moderados simplesmente vão embora. É fácil. No Irã, houve grandes expurgos após a guerra. A Revolução de 1979 é sempre a mesma coisa, livrar-se do inimigo interno. Mas então, quando o sistema começa a falhar, deve ser porque há um inimigo. Não é porque nosso sistema está errado ou é ruim. É porque há um inimigo interno. Então começamos a devorá-lo. E eventualmente o fascismo acaba se consumindo. Ele se esgota, mas depois de uma geração, sim, ele volta. E Bertolt Brecht disse isso exatamente. Ele disse, você acha que se livrou disso, mas adivinha? A cadela está no cio de novo. Isso foi em A Irresistível Ascensão de Arturo Ui. Sim, é como, sabe, é extremamente assustador. É como quando o filme acaba, você desliga a TV e fica aquela tela preta. E na tela preta tá você. Você se vê. E esse é o próximo fascista chegando quando o filme termina. Mas mais uma coisa, isso é muito importante, quer dizer, essas conexões. E uma coisa que ouço também de muitos dos meus colegas, incluindo Jan Olberg, é que eles explicam o fracasso e a tendência para esses sistemas mais militarizados e fascistas, especialmente no Ocidente, na Europa, também como uma consequência de termos acabado com uma cassistocracia, o governo dos burros, dos piores, o governo dos piores. Isso contribui para a fascistização de uma sociedade também, na sua visão? Sim, porque o sistema político geralmente está aberto ao jogador mais agressivo. Não é um sistema que cultiva os melhores e seleciona a partir da variedade do material humano. Ele não escolhe os melhores. Não funciona assim. São pessoas forçando seu caminho até o topo e os mais agressivos, os menos escrupulosos, os mais obtusos, chegam ao topo. E aqueles que não conseguem enxergar no que estão envolvidos, certo? Eles não conseguem. Espera o sistema. Eles não têm discernimento, nem pessoal, nem sobre o sistema. E na maioria das vezes não têm consideração pelos entes humanos. É tu, eu. É por isso que Hitler mandou matar seus próprios colegas quando chegou ao poder, sabe? Bem, em 1934, você quer dizer, sim, o assassinato de Heroin. Isso, e Heroin. Sim, bem, isso foi em 30 de junho de 1934, eu acho. Sim, ele percebeu a ameaça de outro polo. Ele queria uma Alemanha unipolar. E Heroin e a SA representavam outro polo.
Então ele simplesmente se livrou deles. E claro, a SS ficou feliz em ajudar. And of course the SS were delighted to assist. Se levarmos isso novamente para o nível das relações internacionais, é assim que podemos explicar esse medo primordial no Ocidente, que está tão acostumado a um mundo unipolar, que agora, com vários polos emergindo, isso só aumenta a motivação pela dominação. É isso que os faz pressionar ainda mais. Todo esse discurso nos Estados Unidos sobre a China é uma ameaça, a China é agressiva, que é repetido nesse meu país estúpido por esses primeiros ministros de meia tigela que tivemos. Eles só repetem isso. Sabe, a China é uma ameaça, a China é uma ameaça, é agressiva, precisamos de submarinos nucleares para enfrentar a ameaça chinesa. Pura baboseira. Mas de qualquer forma, é a ideia de que alguém possa estar em pé de igualdade. E há um elemento racial muito forte nisso. Muito forte. Os americanos não suportam a ideia de um chinês de ter que se curvar diante de um chinês. Eles preferiam arrancar a própria língua com um alicate do que dizer bom dia, senhor. Sim, como vai? O senhor é o chefe. Eles nunca vão dizer isso. How do you do? You're the boss. They will never say that. It's racist. É racista. É sim. E veja, Niall, Jock, essa é uma análise fantástica que vocês estão nos trazendo. Já passamos de uma hora de conversa. Acho que precisamos falar sobre isso de novo. E entrarei em contato assim que surgirem mais perguntas. Só uma pergunta. Essa inversão sua, essa inversão de, você sabe, anarquia e dominação nas relações internacionais, existe alguma teoria? Existe alguém que já fez esse argumento antes? De que é assim que precisamos entender as relações internacionais? Eu não poderia responder a essa pergunta. Sou psiquiatra. Não poderia responder a partir da história das relações internacionais. Eu mencionei a luta na hierarquia de dominação. A pessoa que está lutando para chegar ao topo e a pessoa que está lutando para não ser rebaixada. Agora, esse é o paradoxo da hierarquia. Temos esses impulsos duplos, impulsos opostos, em cada um de nós. Todos nós queremos ser dominantes, mas nenhum de nós quer ser submisso. E isso é uma receita para o caos. Sim, é. É por isso que Miroslav vê o caos. Mas é aí que precisamos explorar, sabe, uma abordagem psicológica das relações internacionais, uma teoria psicológica das relações internacionais. Isso me parece uma forma muito útil de pensar sobre o assunto, porque pode nos dar, de fato, ferramentas para evitar o pior. Sim, eu acredito que sim. Só uma coisa que você mencionou foi a teoria econômica, que na verdade não é uma teoria, do neoliberalismo. Agora, eu já trabalhei um pouco com isso, e para mim é tudo falso, porque eles não têm uma psicologia humana como base. É apenas um impulso fascista em termos econômicos, só isso. É um impulso de dominação. Sim, é verdade. Sabe o que precisamos fazer? Em algum momento, precisamos conversar com colegas que fazem interpretações marxistas das relações internacionais. Eles têm conceitos diferentes, mas acho que existem pontos de conexão. Há muita semelhança nas ideias. Sim, sim. Certo. Jock, para quem quiser ler seu trabalho, imagino que deva procurar seus livros, certo? Ou algum lugar onde escreve regularmente online. Sim, eu escrevo no Substack. Tem um site no Substack, que é niallmclaren.com. Então, Substack, niallmclaren.com. E todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, mas não quero que ninguém compre os originais, os primeiros. Eles estão desatualizados, completamente desatualizados. Existem 4 que realmente importam: Theories in Psychiatry, Natural Dualism, The Biocognitive Model of Mind. Esse aqui que ainda não mencionamos, Anxiety. Então esse é muito mais clínico, mas acredito que a ansiedade tem um papel muito importante nos assuntos humanos. E por último, e definitivamente o último, não haverá mais, é Narcissophacism, que tem como subtítulo The Psychopathology of Right-Wing Extremism. Mas não conseguimos colocar tudo lá.
ideology of right-wing extremism, but we couldn't fit it on there. Vou colocar os links de todos os livros e do seu Substack na descrição deste vídeo. Dr. Niall McLaren, Jock, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you. Obrigado pela sua e por me estimular também, certo? Okay.